Então, galera, como eu estava falando, a gente vai ver agora como se faz uma citação, né? Então, vou pesquisar aqui citação, citação direta, página 19. Vou abrir lá na citação direta. Nós iremos ver a citação direta, citação indireta e a citação de citação, ok? Então, começando. Um destaque que eu tenho que dar para vocês é justamente esse. Quando a citação ela for longa, ela tem que ter, ela tem que ser destacada com um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. O que é isso? O que significa fazer uma citação longa? Existem citações que elas são maiores, porque elas possuem mais de 3 linhas. Quando uma citação tiver mais de 3 linhas, o que é que você faz? Você, na hora de citar, você vai ter que dar esse espaço de 4 centímetros, e aí, após isso, você vai fazer o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, como eu disse para vocês, a gente tem, deixa eu ver se a gente tem aqui um exemplo, né, que eu utilizei ali no nosso resumo, uma citação que ainda tem 3 linhas. Eu vou aumentar aqui alguma coisa, só para ela passar de 3 linhas. Pronto, passou de 3 linhas, então ela ficou uma citação maior do que eu precisava. Então, quando essa citação for maior do que tiver uma quantidade maior de 3 linhas, ela vai ter uma característica diferente de outras citações. Qual é? Primeiro, ela não vai ter parágrafo. Por quê? Porque ela vai ser recuada. Ela vai ter um recuo de 4 centímetros. Então, vou marcar ela toda, vou pegar a minha reguinha, ó, e levar ela até o número 4. Pronto. Como ela está em destaque, o número dela vai ser diminuído, né? Além dela ter ficado recuada, ela vai passar para o tamanho 10, e o espaçamento dela, que antes era de 1,5, vai passar a ser simples. Então, aqui a gente tem uma citação direta, né? Que apresenta uma quantidade maior de linhas, além das 3 linhas determinadas. E como é que eu cito o autor? O autor ele deve ser citado sempre na seguinte ordem. O autor sempre deverá ser citado na seguinte ordem. Qual é a ordem? Abre parênteses, coloca-se o nome do autor, vírgula, o ano, vírgula, e a página. Fecho parênteses. Eu coloquei aqui em negrito, só para que vocês pudessem ver, mas não é em negrito. O nome do autor, ele é em caixa alta, todo maiúsculo, certo? E aí a página, o P minúsculo, e aí o número da página que você colocou. Do jeito que está aqui na nossa citação, que é Paulo Freire, 1991, ano, página 23. E aí eu falei sobre citação direta, citação indireta e citação de citação. O que é uma citação direta? A citação direta é aquela que você tira totalmente a informação daquele autor e coloca no seu texto. Então aqui eu tirei a ideia que Paulo Freire tinha e copiei para o meu texto. Então aqui é a ideia total dele. Porém, existe o outro tipo de citação, que é aquela citação que eu, vamos dizer, não coloquei igual. Não é o texto igual ao que está lá na obra dele. Então, vamos dizer que eu, de acordo, comecei a fazer o meu texto e comecei a modificar o texto da pessoa, né? Porém, ela fala sobre todas essas informações, eu estou citando ele e tal. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu não vou marcar com nenhuma forma, só vou apenas citá-lo depois. Dizer que essa ideia, ela indiretamente veio de Paulo Freire. Direta, quando eu copio tal qual está na obra dele. Indireta,
porque eu estou copiando somente a ideia do pensamento dele. E aí eu tenho que referenciar, porque eu li esse autor e estou copiando a ideia que ele teve. Quando é uma citação que tem menos de 3 linhas, a gente pode fazer de acordo, vamos dizer, né? Citação de menos de 3 linhas, está aqui uma citação. Aí eu vou, não tem 3 linhas, eu coloco entre aspas e não faço o recuo como eu fiz quando ela tinha mais de 3 linhas, certo? Então, algo bem simples de se fazer. Aí vamos dizer que eu peguei um livro de um outro autor que leu Paulo Freire e citou Paulo Freire. E aí eu não li esse livro de Paulo Freire, mas eu quero citar essa passagem, né? Então o que é que eu faço? E aí a gente vai olhar justamente no guia da UES, quando ele usa o que nós chamamos citação de citação, que é o famoso APUD. Então, ó, quando é uma citação de citação, o que é que a gente faz? Quando ele cita um outro texto, deixa eu só abrir aqui. Pronto, ó. Apud, que significa citado por conforme, a gente pode também usar no texto, ó. Conforme King, Apud, Melo Silva. Então, o King foi o que foi citado, né, no livro lá, mas quem citou foi o Melo Silva. Então, a gente vai e escreve o texto. Como é uma citação com menos de 3 linhas, só vem a, a aspas, né? Ok? E aí você pode colocar a página e o ano, ou você pode colocar também como rodapé. E aí, como é que se coloca como rodapé? Você vem aqui no texto, eu não quero colocar ele aqui, ó. Não quero colocar, quero colocar ele no rodapé. Então eu venho aqui inserir cabeçalho em rodapé e eu venho em rodapé. Opa,